Paula, tá? Boa Peraí, noite. peraí, peraí. Peraí. Agora sim, Paula. Vai lá, pode Ok. dar. Bom, tá escrito Carlos Alberto aí, mas é o meu, tá? Meu nome é Paula. Eu e minha equipe, que é composta pelo Breno, pela Elaine, a Josi, a Lana e a Thaís Fernandes. Nós vamos dar continuidade sobre o assunto teoria comportamental, que nós vimos aí na apresentação da semana passada, da equipe que apresentou semana passada. E dentro da teoria comportamental, existe aí estilos de administração, que também nós podemos ver a teoria X, a teoria Y, né, de Douglas MacGregor, e também vamos ver sistemas administrativos. Mas, primeiramente, nós precisamos saber o que seria aí um estilo de administração. O próprio nome diz sobre estilo que é aquilo que é um modo, né, uma maneira de se administrar. MacGregor, ele avalia os estilos de administração em que as organizações elas são administradas conforme certas teorias administrativas. Essas teorias, elas se baseiam na maneira pela qual as pessoas se comportam nas organizações. E um dos estilos que a teoria comportamental oferece é a teoria X e a teoria Y, que nós iremos apresentar. De acordo com a teoria comportamental, existe aí uma grande variedade de estilos de se administrar, que estão disponíveis para o administrador. Segundo Chevenato, a administração de uma organização ela está relacionada à forma de como os administradores se dirigem aos comportamentos das pessoas. Ou seja, está ligado aí aos valores, às convicções que os gestores têm se relacionado ao comportamento. Nós sabemos que não existe uma maneira 100% aí correta de se administrar. O que existe, como a equipe da Juliana mencionou, é uma maneira mais eficiente e eficaz para determinada empresa. O mercado, ele muda a cada dia. Por exemplo, nós podemos observar que nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? Então, as empresas, elas tiveram que se adaptar, elas tiveram que utilizar outros métodos, né? Ou seja, outros estilos de se administrar. Para nós que estamos fazendo aí o curso de administração, é muito importante, é muito importante que nós estejamos aí preparados para todos esses problemas que podem surgir, né? E também todas as oportunidades. E partindo do pressuposto que a ação administrativa ela nunca é igual em todas as empresas, sendo um processo relativo, pois depende de inúmeras variáveis, nós também vamos ver o que seriam aí os sistemas administrativos. Por isso que é muito importante que todo administrador venha, né, estar preparado para analisar e escolher o estilo adequado para cada empresa. Agora o Breno ele vai dar continuidade no assunto falando sobre a teoria X de Douglas MacGregor. Aí eu, aí, boa noite, pessoal. Eu vou apresentar sobre a teoria X. Douglas MacGregor, ele foi psicólogo social, cientista do comportamento humano e administração. Ele é conhecido pela sua obra. Ele lançou o livro O Lado Humano do Negócio, onde formou duas teorias sobre comportamentos humanos e relações humanas. Estou um pouco nervoso aí. A teoria X ela fala que tem pessoas preguiçosas lá, que não gostam de trabalhar, só trabalha se o patrão estiver em cima. Se o patrão não estiver em cima, eles fazem as coisas erradas. E as pessoas evitam o trabalho, evitam a responsabilidade, a fim de se sentirem mais seguras. As pessoas precisam ser controladas, dirigidas, as pessoas são sem iniciativa. O salário passa a ser o único estímulo e controlado, na teoria. Desta forma, chega-se a uma conclusão que as pessoas são do bem resultado. Se houver um supervisor direto acompanhando a pessoa, ela não faz o serviço direito. E somente assim, a maioria dos esforços físicos só consegue se o trabalho estiver atingindo o objetivo e acompanhado na organização. Os indivíduos comuns da teoria X, ele evita a responsabilidade e o trabalho. E alguns dos indivíduos deste grupo só trabalham sob pressão, com cobrança, controle.
As pessoas preguiçosas preferem ser dirigida e evitada. Irresponsabilidade. As pessoas só devem ser utilizadas para as suas próprias seguranças. Ou seja, É, as pessoas deste grupo só possuem uma certa aversão, que assumem a responsabilidade, assim como ser adequadas à definição do trabalho. Só isso, professor. Primeiramente, boa noite. Eu vou. Estão ouvindo? sim. Beleza. Vou falar um pouco sobre a teoria Y. A teoria Y, o indivíduo aceita responsabilidades, os indivíduos são criativos e inventivos, os trabalhadores têm a capacidade de se autogerirem nas tarefas que visam atingir os objetivos pessoais e estratégicos da organização. Bem, vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi sobre a teoria Y. A teoria Y é nada mais do que uma contribuição significativa dos funcionários dentro de uma empresa. E essa foi uma conclusão do psicólogo Douglas MacGregor na década de 1960, né? Então, para a compreensão da liderança e para a compreensão da motivação do trabalho e do desempenho dos funcionários em uma empresa. Então, e o Douglas MacGregor, ele então disse que existiam dois tipos de líderes, que é a teoria X e a teoria Y. Na teoria Y, ele vê os funcionários positivamente, né? Positivo da forma de que eles contribuem para contribuir melhor dentro de uma empresa. A teoria Y diz que os funcionários eles encaram o trabalho como algo natural, como se estivesse no momento de diversão, como se estivesse numa atividade de lazer, né? E a maioria das pessoas na teoria Y, elas não são elas não são punidas e nem controladas, né? E nem ameaçadas, para que elas se deem bem no seu ambiente de trabalho, né, para que elas gostem do trabalho. Por exemplo, na teoria Y, as pessoas são esforçadas, elas gostam de ter o que fazer, elas aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas são criativas e competentes, né? Então, com isso, elas contribuem para o crescimento das empresas, né? E na década de 1960, o Douglas MacGregor disse que as indústrias e o mundo empresarial, ele utilizava muito pouco do talento humano, né? E se eles deixassem as pessoas agirem mais, de certas pessoas iriam produzir melhor e poderiam trazer altos benefícios, né, para as empresas, assim todos atingiriam seus objetivos. Foi isso que eu entendi sobre a teoria Y. É isso, professor. A Lana Acabou? agora ela vai dar continuidade em sistema administrativo. Boa noite a turma, boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre os sistemas administrativos. Eles são embasados na pesquisa de Likert, que contribuiu para a descrição de perfis organizacionais, bem como desenvolveu variáveis para caracterizar esses perfis. Por quê? Porque Likert ele acreditava que a administração ela é um processo relativo no qual não existem normas e princípios universais
para todas as circunstâncias ou situações que ocorrem dentro de uma empresa. Então, ele vem e propõe esses perfis organizacionais ou sistemas administrativos, né, que se dividem em 4. É o sistema autoritário coercitivo, autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Para tanto, Likert propôs algumas variáveis para caracterizar esses perfis, né? Então, eu vou apresentar para vocês o sistema autoritário coercitivo. Likert propôs, então, que o autoritário coercitivo, ele é um sistema administrativo autoritário, autocrático, forte, né, coercitivo. Por que coercitivo? Porque é um sistema administrativo que pune, e arbitrário, porque ele não segue as regras e depende da vontade de quem aplica aquela punição, né? Diferente dele, não tão diferente, ele também apresentou o sistema autoritário benevolente, que é um sistema também autoritário, né, que apresenta uma variação atenuada, ou seja, ele é mais brando, né, mais tolerante e menos rígido que o coercitivo. Pode passar, Paula, por favor? Ficou pequenininho, mas o que a gente tenta apresentar para vocês aqui é o sistema autoritário coercitivo benevolente, né? Como eles se caracterizam de acordo com algumas variáveis. Essas variáveis são o processo decisório, dentro de cada um desses sistemas administrativos, o sistema de comunicação, a relação interpessoal e o sistema de recompensa e punições. Então, como é que o sistema autoritário coercitivo se comporta diante de um processo decisorial? Ele é um sistema que ele é totalmente centralizado na cúpula da organização, ou seja, qualquer situação que venha a ocorrer na empresa, apenas a cúpula é quem vai propor as soluções para aquela situação, né? Para aquela situação extraordinária. Já no sistema benevolente, autoritário benevolente, o processo decisorial, ele também está centralizado na cúpula, porém, ele permite pequenas delegações, né? Pequenas delegações, principalmente para aquelas situações de caráter rotineiro. Por exemplo, o que ocorre sempre as pessoas podem tomar as decisões porque é corriqueiro que elas tenham o mesmo protocolo. Já o sistema de comunicação, que é a variável, né? Para o sistema autoritário coercitivo, ele é um sistema completamente precário, onde as comunicações são verticais no sentido descendente. O que significa dizer? São verticais porque elas seguem o sentido do mais hierárquico ao menos hierárquico, né? E descendentes por isso, né? As ordens, elas vêm de cima para baixo. E como aí está exposto um pouquinho para vocês, sempre carregado de ordens. Já no sistema benevolente, a comunicação também é relativamente precária, né? Ela prevalece sendo vertical, do mais hierárquico para o menos hierárquico, porém com algumas orientações de comunicações ascendentes, ou seja, porém com algumas orientações de comunicação que vêm da base, né, do menos hierárquico ao mais. Já as relações interpessoais no sistema autoritário coercitivo, ela é considerada prejudicial ao andamento do trabalho. As relações, elas até são permitidas, mas com organização informal, ela também existe, mas ela, tipo assim, no começo ela é considerada uma ameaça para a empresa. O sistema de recompensa e punições no sistema coercitivo é bem fácil, né? No sistema autoritário coercitivo, as punições, elas são presentes, as medidas disciplinares, até mesmo para que seja assegurada o bom cumprimento do trabalho. E quando ocorrem esses materiais, já no benevolente, também existem as punições e medidas disciplinares, mas lá elas têm um caráter, elas são, na verdade, menos arbitrárias. As recompensas que ocorrem lá são salariais,
e raramente são sociais. Esses dois tipos de sistemas, a gente pode exemplificar, por exemplo, que o sistema autoritário coercitivo sugere-se, né, que ele seja presente para algumas empresas que utilizam mão de obra pouco qualificada, para a construção civil, por exemplo, e já o sistema autoritário benevolente é um sistema sugerido para empresas industriais com tecnologia que têm uma mão de obra mais qualificada, ou seja, nas áreas de produção e de montagem. Essa foi a minha contribuição e eu passo para a Thaís. Boa noite, professor. Me chamo Thaís. O senhor está me ouvindo? Sim, pode lá. Dando continuidade, vai ser no sistema 3, que é o sistema consultivo. Esse sistema ele trata mais para o lado participativo da empresa, ou seja, é o lado mais autocrático e impositivo do que os outros, né? No caso, o sistema 1 e 2, eles têm mais esses dois lados, autocrático e impositivo. Ele é mais participativo, ele não é totalmente participativo, ele é participativo somente. Só um momento, estou muito nervosa. As diretrizes, elas são delegadas, as decisões, elas são delegadas aos outros níveis hierárquicos. Também é comunicativo, pois ele tem uma comunicação vertical, no sentido descendente e ascendente. Esse sistema, ele facilita o fluxo interno da empresa. No caso, o relacionamento dele é interpessoal, tem mais confiança nos colaboradores. As suas recompensas e punições, elas já são mais materiais e simbólicas, como salários e oportunidades profissionais. E também prestígio e status. Já no sistema 4, ele é participativo, ou seja, ele é totalmente participativo, diferente do sistema 3, que ele é somente participativo. Tem democrático por excelência, né, pois as decisões são delegadas aos níveis organizacionais, apesar de ser definidas as práticas e diretrizes nos níveis, as políticas e diretrizes nos níveis. A comunicação, elas fluem, há uma flexibilidade no sistema de informações, todo esse trabalho ele é feito em equipe. Onde se encaixa esse sistema? Ele se encaixa mais naquelas empresas, um exemplo, nas empresas de marketing e consultoria e engenharia. Bom, o sistema 3 e 4, ele é um modelo organizacional grupal, ou seja, que proporciona uma dinâmica totalmente nova no sistema. Um exemplo do sistema 3 é o exemplo de serviços que ele se encaixa, é o exemplo de serviços de bancos e financeiras. Somente isso, professor. Obrigada. Bem, muito obrigado. Eu estou muito nervosa. Eu estou para morrer.